Jesus morreu, deu a sua vida, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Esse é um comentário que muitas vezes eu recebo nos meus vídeos aqui. Então você está declarando que a obra de Jesus é incompleta, que Jesus não conseguiu completar a obra dele. Ele fez a sua obra, mas se eu não fizer a minha parte, essa obra de Jesus não tem poder de me alcançar. Uma segunda coisa, eu já fiz alguns vídeos aqui explicando sobre isso. Na cabeça do crente, ele não sabe disso. É inconsciente para ele. Mas a obra de Adão é muito maior e muito mais poderosa do que a obra de Cristo. Isso porque, vamos entender, Adão pecou. Se você ler Romanos capítulo 5, de 12 a 20, você vai entender isso. Tudo de ruim, tudo de mal que entrou no mundo foi por causa de Adão. E a obra de Adão atingiu o ser humano, atingiu os animais, atingiu a natureza. E ninguém precisa fazer nada para a obra de Adão atingir, ok? O bebezinho acabou de nascer agora, já nasceu com a natureza pecaminosa de Adão. Ele não tem que se esforçar, ele não tem que fazer a parte dele para a obra de Adão alcançá-lo. Mas a obra de Cristo é o seguinte: sim, ele morreu. Ele verteu o seu sangue, ele se sacrificou, mas eu tenho que fazer a minha parte, senão a obra de Cristo não me alcança. Eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que me arrepender, eu tenho que parar com esse, aquele e outro pecado, eu tenho que ser dizimista, senão a obra de Cristo não vale nada. Então a obra de Adão é muito mais poderosa do que a obra de Cristo. Querido, aí eles falam assim, sim, é pela graça, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Aí vão usar textos como negue-se a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, você tem que entrar pela porta estreita. Tudo texto fora de contexto. Pare e raciocine. Por que que a obra de Adão, ninguém tem que fazer nada para a obra de Adão atingir a pessoa, atingir o ser humano? E a obra de Cristo, se eu não fizer a minha parte, ela não me atinge. Eles não conseguem entender isso. Eu vivo dizendo, ensinam sobre a graça, pregam sobre a graça, amam a graça, mas não entendem a graça. Falam da salvação por mérito, entende? A salvação é única e exclusivamente por meu mérito. Afinal de contas, eu aceitei Jesus, então eu vou ser salvo. Se você não aceitou, você não vai ser. Eu frequento a igreja, eu vou ser salvo. Você não frequenta, você não vai ser. Eu batizei, eu tomo a ceia, eu parei com alguns pecados, eu comecei a fazer algumas práticas. Se você não fizer, não tem jeito com você, ok? Outro problema é que Jesus não fundou religião nenhuma e todas elas estão erradas de acordo com o Evangelho. Inclusive a religião cristã está errada. Jesus deixou a igreja. Jesus deixou, sabe, uma espiritualidade que foi mudada a partir do ano 313. Do ano 313 para cá, a igreja não é a igreja de Cristo, é a igreja cristã, ok? Que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Entenda isso, querido. Se eu tenho que fazer a minha parte para a obra de Cristo me alcançar, eu estou declarando que a obra de Cristo é incompleta, que ela precisa de um complemento, que ela precisa de uma força, que ela precisa de algo a mais, que ela por si só não tem poder. Então, se eu não fizer a minha parte, ele não tem como fazer nada por mim. Obra de Adão maior e mais poderosa do que a obra de Cristo. Entendeu isso aí?